Oi, galera do Congresso Wedding Brasil, Make Movie e Lume. Que grande honra estar aqui e é algo estranho estar falando para uma câmera depois das experiências que tive no palco do Congresso, de estar compartilhando frente a frente com vocês, estar agora por esse meio digital. É bem estranho, bem diferente. Vou sentir muita falta do dinamismo de estar em cima de um palco falando com vocês. E digo que é uma situação estranha não somente pelo fato de eu falar frente a uma câmera para um congresso tão genial como o Wedding Brasil, mas falo pelo fato do tempo que estamos vivendo no mundo inteiro. Esse mundo que não para, que é um rush, que as coisas têm que ser feitas para ontem, que o tempo e dinheiro hoje estão em pausa. Mas isso não deve significar que você fique em pausa. Por quê? Tudo isso é um ciclo que vai acabar. E no momento que ele acabar, você vai voltar ao mercado e você vai voltar, espero que muito melhor do que você era quando isso tudo aconteceu. Pessoalmente, eu estou trabalhando dia e noite, não somente no projeto de Franco Cardoso Filmes, mas também outros projetos que talvez eu tinha pensado por muito tempo, mas por falta de tempo eu não tinha levado isso para frente. Mas hoje em dia, o tempo não é um problema. E o que eu quero falar com vocês hoje é justamente um pouco sobre a importância do filme na íntegra. Hoje em dia, para mim, o filme mais importante que eu entrego para os noivos é o filme na íntegra. Porém, ele não está em nenhum site, não está em nenhuma rede social. E eu acho que o filme na íntegra é o documento audiovisual, o registro audiovisual mais importante que eles vão ter desse grande dia. Vou falar primeiramente da captação, que seria no dia do trabalho, lá na festa ou no dia do casamento, e outra parte na pós-produção ou no momento que eu sento no computador para editar. Eu não chego a ser aquele videomaker sombra ou aquele que... Não, eu sou um híbrido entre uma sombra e um convidado muito interessado pela história. Então, eu comumente chego e já me apresento com todo mundo, que todo mundo... no lugar saiba que eu sou o encarregado de guardar as lembranças. Isso faz uma grande diferença, não somente no começo, aí no making off, mas também mais além quando eu falar na parte da festa. Então eu chego, me apresento, eu já falo para todo mundo, brinco que eu não insisto, que eles podem continuar fazendo as coisas como se eu não estivesse aí. Todos, conmigo. El teléfono. After and before. Daí todo mundo fica já me conhecendo, já sabendo um pouco de como eu sou, já chego pra noiva, explico um pouco, que ela continue normal, mas que se eu vejo alguma luz, algum enquadramento, alguma fotografia pro filme que fique legal, então eu vou pedir pra ela. Isso também ela sabe na reunião que eu falo, mas é bom relembrar. Então, eu sou aquele convidado que tem que estar muito interessado nos detalhes. Comumente a noiva está aqui olhando para o espelho com a maquiadora, mas por trás dela tem um mundo de situações que estão ocorrendo. Claro, tem aquelas noivas que se preparam sozinhas, eu sou com a mãe, eu sou com duas pessoas, daí fica um micromundo mais pequeno, mais controlável. Mas aqui, em forma geral, tem muitas madrinhas ou muitas amigas, irmãs, primas, que vão no making-off dela, que comumente é num hotel ou num lugar reservado somente para elas. Então isso é muito legal, porque além de me dar mais micro-histórias, também eu tenho mais possibilidades criativas com isso. Fico um olho nela, mas daí vou gravar as coisas que ela não está vendo. Mencionando, irmãs compartilhando, falando coisas para noiva, aí para mim, para a câmera.
e coisas assim que se eu não estivesse atento a esses detalhes, eu não conseguiria gravar. E a mesma coisa no making-off do noivo. Às vezes ele está compartilhando aqui com os amigos, mas fora disso pode ter outros amigos que estão se arrumando. No making-off a gente tem uma certa liberdade para criar isso, ver uma janela que tem uma entrada boa de luz, então a gente vai vendo que trabalhando isso. Na minha experiência, a gente trabalha numa linha, onde a gente de um lado tem o documentário puro, que é não influir nada no que está acontecendo e somente captar, e do outro lado a gente tem a ficção, onde a gente influencia nos atores para que eles façam certas coisas. Então, eu caminho sempre no limite. Tem vezes onde eu gravo totalmente documental, porque eu acho que não faz falta influenciar nada, mas tem vezes que eu influencio num ator ou num coadjuvante aí para que ele influencie que aconteça coisas que eu quero para o filme, né? Isso no caso de pais que vão falar com os noivos, ou situações especiais da irmã com a noiva, ou de algum convidado que eu sei que tem alguma história forte com eles. Então, é aí onde a gente tem que trabalhar um pouco a cabeça e pensar que, baseado no que eles nos disseram, o que é importante, ou qual o toque pessoal que eu posso dar isso para que eles entendam que eu realmente estou me dando 110% pela história deles. Isso pode ser feito já no dia da captação. Muitos noivos já que não tem o pai ou a mãe, que eles não é que não pensaram no pai e na mãe, mas tipo não pensaram no jeito físico ou visível de ter eles no dia do casamento. Daí eu posso pedir que eles levem um relicário, alguma coisa que eu sei que vai ter um peso aí no peito ou no buquê da noiva. Então, tem detalhes que a gente pode influenciar positivamente para que eles ocorram. Daí na festa a gente pode pedir para um convidado fazer alguma loucura também, porque não? Mas vou ficar por aí para não criar aqui algumas ideias meio loucas, tá? Mas deu para entender. O foco disso é criar situações onde a gente possa trabalhar isso já com pensamento na edição. Então eu caminho sempre numa linha bem no limite entre o documentário e a ficção. Não vou entrar muito nessa parte, muito especificamente, na parte do áudio, do que a gente precisa para captar bom áudio, porque acho que esse é um tema totalmente à parte, mas somente vou dar algumas dicas para quem está olhando, está começando, ok, que tem algumas dúvidas gerais. No making off eu vou com o microfone na câmera, um bom microfone, no meu caso eu uso uma Rode, que me dá uma qualidade muito boa de captação, e com ela eu consigo criar aqueles entornos sonoros bem legais do que é um making off da noiva. Sempre que der para usar o som de ambiente, eu uso, porque eu estou falando do filme na íntegra. No filme da íntegra eu tento deixar o mais orgânico possível na parte sonora. Já na igreja eu tento usar um na frente de uma caixa, lapela no noivo, lapela no celebrante sempre que der, e uma saída na mesa sempre que der também. Nem sempre consigo as duas últimas fontes que é na mesa e no celebrante, mas numa caixa e nos noivos é 90% dos casos aqui, até porque eu tenho uma rotação meio que fixa em locais de cerimônia que eu já conheço o entorno, então é bem legal trabalhar assim também, com muitas fontes, porque daí você tem backup um de outro e pode ir mixando um pouco também o som de um e de outro para criar um ambiente sonoro real. Camila, recibe esta alianza, señal de mi amor, fidelidad. Porque eu quando volto a insistir nisso, eu estou falando de filme na íntegra, então como eu tenho um conteúdo um pouco mais extenso, eu tenho que trabalhar a parte sonora para que ela seja orgânica.
mas seja dinâmica também. Então eu tenho que colocar som ambiental, mas em algum momento eu tenho que colocar alguma trilha e coisa assim, como algo que eu não publico, ou seja, não é um filme que vai estar no ar para todo mundo no meu portfólio, senão é algo mais íntimo dos noivos. Eu posso usar um A Thousand Years. Claro que sim, provavelmente não vou usar a versão original, mas vou usar algum cover que eu goste mais, ou que eu saiba que os noivos gostam, baseado no estilo de música que eles gostam e tal. Então você pode ir brincando com isso. E na festa eu coloco um gravador na mesa quando chego e deixo aí toda noite. Porque daí eu já tenho o backup do estilo das músicas que eles estão escutando na noite do seu casamento. Por que isso para um filme na íntegra é importante? Porque, como eu falei, o filme na íntegra é o legado audiovisual dos noivos. Então, eu quero que esse legado seja visual, na parte de como eles eram ou são, nesse caso, agora, mas também que estilo de música a gente ouve hoje, que daqui a 5, 10 anos vai ser totalmente diferente. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá, é trevo de 4 folhas, é trevo de 4 folhas, é trevo de 4 folhas, é trevo de 4 folhas. Na questão de iluminação, eu costumo usar muito a iluminação do local, então eu sempre tenho o LED preparado. Já na festa, eu hoje em dia tô meio que me adaptando a uma loucura minha de, no momento determinado, quando a festa tá mais bombando, no momento onde todo mundo tá bem feliz, de usar um ring light no meu pescoço. O que eu consigo com isso? Consigo muito mais intimidade no momento da festa. E vou mostrar agora alguns takes de referência. Na parte da festa, onde os convidados e os noivos estão dançando, eu tento deixar o máximo possível de áudio e ambiência, para que quando eles olharem essa parte, eles se sintam dentro da cena, eles possam reviver com maior realidade tudo o que estão vendo e estão ouvindo. Eu consegui com esse uso do ring light um efeito bem bacana na iluminação e também no efeito que ele tem nas pessoas. Então tudo isso é o que eu tinha para falar da parte de captação, tanto de som, de imagem e das diferentes etapas que a gente tem no dia do casamento. Então vou falar da edição, dar algumas dicas, alguns insights do meu estilo de edição, na minha toma de decisões, até porque hoje em dia eu trabalho com uma equipe de 2 editores, onde eles fazem toda a parte de decupagem, de organização de arquivos, de micro-histórias e tal, porque eles trabalham em base a parâmetros que eu já defini antes. E sobre esse parâmetro que eu quero falar com vocês hoje. Um deles, e acho o principal, e é aquela onde muitas vezes eu estou gravando uma situação onde o áudio tem uma informação importante para mim, porque muitas vezes tem informação no som, mas não tem na imagem. Esse é o ponto 1 e eu acho um ponto mais essencial no making off, por exemplo, onde muitas vezes eu escuto algo, vou correndo, mas já no rec, então tem situações assim. 1, 2 y 3. Encima, esto es un logro de 9 años, nunca me escribieron hola, ¿qué tal? Así, completa. Nesse caso, a gente pode ver como a imagem não é tão boa, mas o áudio tem um conteúdo, ou seja, ela está contando algo. Então o editor tem que ter a sensibilidade de saber que o áudio vai servir para algo, porém a imagem não está tão boa.
Mas para isso a gente tem uns inserts que a gente pode colocar no meio para deixar esse áudio usável e que a história seja contada de qualquer jeito. En esta fiesta. Sí. No, después de acá nos voy a una fiesta. Bien, bien, bien. Encima, esto es un logro de 9 años, nunca me escribieron ni hola, ¿qué tal? Así. ¿Qué tal? Y porque no entraba toda su experiencia. Então, eu achei esse o ponto principal para começar a decupagem. Segundo, eu escrevo para eles os pontos principais que aconteceram no dia do casamento, se teve alguma ideia para edição e tal, mas por aí pode passar alguma situação que nem eu lembro que gravei, ou eu não gravei, gravou alguém da minha equipe, então eles têm que olhar tudo e deixar aí. Então eu acho que essa comunicação é muito importante, que essa comunicação é essencial com sua equipe, que eles saibam o que você precisa de informação. Porque quando você explica o porquê para o seu editor ou para a sua equipe mesma, por que eu gosto de fazer casamento, por que eu faço isso, por que eu gravei isso, somente aí ele vai entender o que você tem dentro da sua cabeça. Por isso você precisa ter confiança com a sua equipe, tanto de gravação como de editores, caso você tenha. Conheço vários amigos aí do Brasil e de todo mundo, filmmakers, que têm diferentes estilos de levar o filme na íntegra, né? Alguns fazem de forma não cronológica, às vezes começa na festa, depois vai no making off e tal. No meu caso, eu prefiro fazer isso mais cronologicamente, contar o dia do casamento na ordem que se deram os fatos. Outra questão muito importante é como a imagem e o som falam um com o outro. Porque a imagem, sempre falo que está passando uma mensagem. E o som é o encarregado de reforçar essa mensagem. Do jeito que a gente quer. Se a gente quer fazer o espectador sorrir, se a gente quer fazer ele chorar, se emocionar. Então a gente dirige essa parte da emoção com o som. O que eu vejo muito em filmes ou em leitura de portfólio é que às vezes a gente tem uma imagem que está passando uma mensagem. E a música, o som está passando totalmente outra mensagem. Então eu acho que a sensibilidade do editor em encontrar a mensagem dessa imagem é muito importante. E vai fazer toda a diferença no momento que o espectador esteja olhando para esse filme. E vou voltar ao mesmo exemplo que eu usei na palestra do ano passado, porque eu acho que é o mais gráfico que eu tenho de mostrar como um pequeno detalhe na parte sonora pode mudar totalmente a intencionalidade dos atores dentro de uma cena. Então, qual é a grande dúvida no final? Quem bebeu o martini envenenado, né? E essa é a ferramenta que a gente tem nas nossas mãos. De trabalhar a parte sonora para passar uma mensagem A ou uma mensagem B. E a gente decide como editor. Você decide isso como editor. Então, muitas vezes é isso. A gente decidiu o que a gente quer passar. Mas muitas vezes a imagem está gritando uma expressão. E o som está falando totalmente outro. Porque eu sempre, quando olho um filme,
vejo primeiro desde o ponto de vista espectador, sem me focar nada técnico nem nada disso. E depois eu vejo como um editor, para detectar como foi feito e coisas assim. Eu faço muito isso nos filmes e recomendo muito para vocês, para não ficar focado na parte técnica e olhar primeiro bem como espectador e esquecer disso. Se focar mesmo na história e no que ele está te fazendo sentir, porque isso vai fazer muita diferença. Em você fazer uma análise crítica do que você está vendo realmente e não em coisas mais técnicas. Porque uma coisa técnica e outra coisa é o que você está sentindo realmente. Com tudo isso em mente, para finalizar essa palestra online, eu queria somente deixar essa reflexão, porque eu já fiz o trailer. E agora, o que vem? Eu digo, agora vem o mais legal de fazer filmes de casamento. Fazer o filme na íntegra, de um jeito organizado, legal, com uma trilha certa, com trabalho de som correto na parte que ele tem que ter som de ambiência, trabalho de foleys, com uma cor correta e uma história contada em 10, 15, 20 ou 1 hora, de jeito que essas lembranças que eles tenham do seu grande dia, fora o trailer, fora aquele vídeo de 1 minuto, seja o mais legal para eles. Eles possam ver não só uma vez, senão que eles queiram mostrar para todos os familiares deles e amigos que eles considerem íntimos. Porque eu sempre falo, o filme na íntegra não é para todo mundo. O filme na íntegra é dos noivos e daqueles que eles consideram que vão apreciar esse trabalho. Tudo que a gente gravar e deixar registrado no filme, os noivos vão lembrar disso daqui a 10, 15, 20 anos. Mas assim também, tudo que a gente deixar de fora, os pequenos detalhes, além do primeiro beijo e coisas assim que eles sim vão lembrar, isso vão ficar perdidos na memória deles. Não falo daqui a 2 anos, mas depois de 5, 10, 15 anos, isso faz muita diferença. E a gente tem que procurar isso. O documentário de família, o filme na íntegra que nos dá essas possibilidades. Por quê? Num trailer, comumente a gente escolhe uma linha de trabalho que esteja focada num ponto principal, que é o ponto máximo de emoção ou de diversão no filme, e a gente explode esse momento. Mas a gente fica focado nisso. 1, 2 ou 3 momentos no máximo. E o restante? Então, eu acredito no filme que tenha o máximo de detalhes sem perder o dinamismo. Tem muito som de ambiente, tem muito som real. Muitas vezes essas vozes são as vozes mais importantes da vida dos noivos. A voz da mãe, a voz do pai, a voz de um avô, de uma avó, o sorriso de uma criança. Então a gente tem esses detalhes que a gente tem que valorar e guardar. Então a gente tem que levar muito a sério essa parte, de cuidar desses pequenos detalhes. Porque se a gente não trabalhar nisso, esses detalhes vão se perder no tempo. Olá! Eu recomendo que você dê um foco maior no filme na íntegra e venda ele como algo principal. Algo que não pode faltar nos noivos. Porque tem noivos que vêm e me pedem somente trailer. E eu não vendo somente trailer, não vendo somente highlights de 5, 6 minutos. E eu mostro para ele um filme na íntegra e explico o porquê. Para mim esse é o material principal do dia do casamento. E até agora não teve um noivo que não tenha entendido o meu porquê. E o seu porquê? Qual é o seu porquê? Então, meu amigo, minha amiga, eu quero que você saia de todas as palestras anotando muito, renovado. Espero que tudo o que eu disse nesse tempo, de algum jeito, tenha servido para você. E se você gostou, espero que me mande um direct aí no Instagram. Vou deixar meu Instagram por aqui. Acho que vai dar para colocar por aqui.
E me escreva se você gostou da minha palestra, se tiver alguma dúvida. Queria também agradecer uma vez mais a esse congresso que me deu tantas alegrias já, desde aquele 2016, onde eu comecei com o meu primeiro Make Movie, onde deu a virada na minha carreira, e hoje em dia posso estar compartilhando com vocês conhecimento. Com outros colegas que eu conheci aí, que hoje em dia eu considero minha família de coração, e todo mundo que alguma vez já se encontrou comigo em algum corredor de congresso, workshop, um grande abraço. E para você que não me conhecia, esse sou eu, o Fran Cardoso, o paraguaio mais brasileiro que você vai conhecer. E mando um forte abraço, muita força, muita fé que tudo isso vai passar. Muito obrigado.